dela, certo? Como toque, como um problema alimentar, né? Transtorno alimentar. Então, muito obrigada, viu, pela sua entrevista, por você estar disposta a compartilhar com as pessoas o que você passou, o que você passa, para ajudar, né? Eu acho que essa rede de apoio é muito importante. Eu que agradeço pela visibilidade, eu acho que é muito importante a gente falar sobre saúde mental. Eu tentei lutar muito uns anos e me afastando para me cuidar e para fazer outras coisas, para terminar a graduação, etc. Mas continuo achando extremamente importante, né, levantar a pauta. Sim, inclusive você tem uma página, né, no Facebook, grande, né? Ela era maior, até deu uma encolhida, ou Você Não Está Louca. Foi criada, eu acho que em 2016, porque eu precisava falar, eu precisava falar sobre o que acontecia. E eu comecei tentando criar blogs, e aí acabei indo pro Face, e virou uma coisa muito grande. Tive meninas que me ajudaram, mas assim, eu acho que eu amadureci, e a página caiu um pouco no esquecimento, assim, ela até encolheu, né, tinha mais de 500 mil seguidores, ela perdeu um pouco, hoje tem 400 e alguma coisa. Que já é bastante, né? Você sentiu que naquele momento foi uma forma de acolhimento e também de acolher a pessoas que... Foi, Uhum. mas eu acredito que eu fiz de maneira imatura e um pouco burra. Tá. Porque eu acho que eu não tinha nenhum preparo para lidar com pessoas que chegavam até mim em situações tão vulneráveis. Uhum. Assim como eu compartilhava coisas que eu não deveria ter compartilhado, que podiam ter afetado outras pessoas e a mim mesma, assim, me afetaram. Sim, Eu não devia sim. ter falado tanto sobre medicações, eu não devia Tá. as dosagens que eu ingeria, os nomes dos remédios, né? Porque, se funcionava para mim, as pessoas achavam que talvez funcionasse para elas. Sim. Ou então, se não funcionava para mim, se assustavam e não queriam tomar, mesmo que o médico indicasse. E acabam, justamente por serem seguidores, acabam copiando, né? E eu fiquei também muito exposta. Então, por eu falar tudo, por eu ser extremamente aberta, chegou uma hora que eu recebia mensagens me dizendo assim, se mata logo, sabe? Ou então, Nossa, mentira, tu já estaria... Se fosse verdade, tu já estaria morta, tu tá mentindo. que loucura! Como é que isso mexe com você? Esse tipo de mensagem, como é que mexeu com você na época? Olha, Tati, eu vou ser muito sincera contigo, isso é uma coisa que eu já estava pensando antes de te dar a entrevista, que uma hora eu ia ter que falar, que boa parte das coisas eu apaguei, tá? Da minha cabeça. Tá. Então, ai, peraí, me dá meio segundo. Sim. Não que eu tenha apagado completamente, mas eu bloqueei muita coisa, né? E fez bem, né? Eu acho que esse tipo de comentário é para a gente bloquear e ignorar, né? Realmente. E eu acho que eu tive problemas, não desmerecendo, né, essa questão, assim, do ataque virtual, mas eu tive problemas maiores para lidar na época. Ataques do mesmo tipo, por que não se mata logo, enfim, de pessoas dentro da minha família. Então, Nossa, Dê, que loucura. Então um comentário no Facebook não pesava tanto. Exato. Você está com 29 anos. Isso. Vamos voltar para eu entender a sua história. Quando é que você começa a sentir ou uma depressão ou um quadro diferente? Com que idade você começa a sentir que tem alguma coisa diferente em você? Tati, deixa eu te fazer uma pergunta antes.
Tá sendo gravado imagem ou é só o áudio? Tá sendo gravado imagem também. Tá, tu vai usar a imagem. Vou usar a imagem. Tá. Não, é porque senão eu ia virar o celular para ficar melhor o áudio para ti. Mas então tá. Quando que eu comecei? Eu tive um gatilho. Eu hoje... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Hoje eu identifico qual foi o gatilho, eu sei o que aconteceu. Foi no começo de 2020. Eu tinha 21 anos, eu acho. Tinha 21 anos? Não sei. Mais ou menos entre Não, 20 e 21, perdão, né? 2020 não. 2014. Ai, 14, tá. Tinha Deixa eu 20 só anos. tirar o ar aqui. Pronto. Que tá fazendo barulho o Foi, ar. Então, tá, 2014 você tinha... eu tinha 20 anos. Tá. Tava no meu segundo ano de faculdade e ali eu tive um gatilho que desencadeou, assim, muitas crises e um quadro depressivo bem grande. Uhum. Mas olhando para trás, assim, hoje e me entendendo um pouco melhor, eu percebo que aos 18 anos eu tive um quadro também, que durou ali um tempo. E também, depois, fechando o diagnóstico com os meus médicos, eu percebo que eu sempre fui mais melancólica, né? Desde criança. Tá. Mas em 2018 eu tive um episódio de depressão, só que não foi... Na época não foi, né? Não foi reconhecido como depressão. Certo. E como é que você chega ao diagnóstico de borderline? Porque muitas vezes, geralmente, vocês passam por diversos diagnósticos, né? Eu passei por diversos diagnósticos, eu passei por vários psiquiatras, eu passei por vários psicólogos, eu passei por psicanalista, eu passei por todo mundo que dava para Todo mundo, todo, tá? todo mundo. Quem é que foi, qual profissional que conseguiu identificar o borderline? Foi um psicólogo que aí ele me indicou, ele me passou para um psiquiatra Tá, especializado em borderline. legal. E eu tô com ele desde 2019, Tá. com esse psiquiatra. E, Dê, me diz uma coisa, comorbidades, né? Você falou para mim que existe o toque, né? O toque hoje em dia ele tá bem controlado. Legal. O toque ele foi extremamente forte quando eu era uma criança. Uhum. Estava acontecendo. Eram pensamentos altamente intrusivos e perturbadores, e eu não entendia, e eu chorava. Só um pouquinho que as minhas cachorrinhas estão chorando. Tá. Querem sair? Vamos. Que aí, pessoal, até ela voltar, acho interessante falar isso. O quadro borderline ele pode trazer muitas vezes o toque, tá? Então não seria o toque realmente do transtorno obsessivo compulsivo, mas é um toque que vem junto com o quadro borderline, que são pensamentos que não deixam a pessoa, são pensamentos intrusivos, ok? Então é muito comum que junto com o borderline a gente tenha o toque e o transtorno alimentar e o estresse pós-traumático, né? Então, o toque, você diria que você hoje em dia está Hoje controlado. eu quase nem sinto mais o toque, hoje em dia é muito raro, assim, nem lembro que ele existe em 95% do tempo. Mas até onde eu sei, o toque ele se manifesta no início da vida adulta, né? Então na adolescência. E comigo foi muito forte quando eu era muito novinha. Uhum. Muito novinha mesmo. Assim, coisa de 5, 6 anos. E Tá. seguiu até os meus 12, muito forte. Nossa, difícil, né? Difícil de eu não conseguir andar na rua, de eu parar no meio da rua, sentar e chorar, porque eu tava gastando mais um lado do sapato que o outro e eu não conseguia ajeitar. Tá. E, Te vinham pensamentos de se eu não fizer tal ritual, tá, alguma coisa ruim vai acontecer?
tal pessoa vai morrer, eu vou pro inferno, esse tipo de coisa. Complicado, né, Dê? E É sendo bem uma criança, né, assim, era horrível, era horrível. E eu não podia contar pra ninguém, né, eu me achava louca. Até eu tive uma viagem muito maluca aqui. Quando o Papa João Paulo II morreu, ele estava doente, né, primeiro. Eu lembro que estava dando na notícia e tal. Eu lembro de um burburinho assim. Eu tinha o quê? Uns 9 anos na época. E eu tive uma pira do toque que se eu não fizesse tal coisa, o Papa ia morrer. Olha! E o Papa morreu. E eu chorei tanto, tanto, no auge dos meus 9, 10 anos, sei lá quantos anos eu tinha. Eu lembro que eu estava na 5ª série. Eu chorei tanto e eu não falava Se sentindo responsável. me sentindo responsável. E eu não falava pra ninguém. A minha família falava, Denise, o que tá acontecendo? Fala. Eu lembro que meu irmão me abraçava e eu só chorava, 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 chorava. Tadinha, olha só como já uma culpa muito grande, né? Desde cedo. E quando a gente fala em toque, quer dizer, de certa forma, a gente já percebe que existe uma necessidade de controle, um medo de perda de controle, né? Que eu acho que acontece muito no quadro borderline também, e também na anorexia, né? A anorexia tem muito de controle, a vida tá um caos, mas eu consigo controlar o que eu como. Mas eu tô magra. Sim, sim. Me fala um pouco, o transtorno alimentar, geralmente, ele segue algumas oscilações. Então, geralmente, a pessoa tem uma compulsão alimentar, né? No caso do borderline, o que eu percebo com os meus pacientes, ela tem mais a bulimia do que a anorexia, mas ela vai indo de anorexia para bulimia e a coisa vai mudando. No seu caso é assim também? Sim, eu não sabia que bulimia e anorexia podiam coexistir, mas eu descobri na pele que podem. Sim, sim. Eu cheguei a ter 28 quilos, se eu não tô enganada. Eu era, assim, virada em osso. Eu Você comi tem quanto de altura, Dê? 1,50. Nossa, Eu sou bem pequenininha. E eu cheguei a ter 28 quilos. E eu lembro que nessa época dos 28 quilos, eu comia um pão de queijo. E eu purgava aquele pão de queijo. tá, tá. No Essa fase, você se lembra, a gente falando de controle, né? Necessidade de controle. Se existia essa sensação para você desse mundo caótico à sua volta e você precisando ter um controle, nem que fosse com a comida, ou vinha diferente para você? Como é que vinha o precisar eliminar a comida? Isso veio diferente no começo e depois se transformou uma questão de controle. Uhum, No uhum. começo, eu me sentia realmente pressionada a estar muito magra. Eu vivi Tá. relacionamentos extremamente abusivos. Em 2020, em 2021, eu tava. Não, perdão, 2014 e 2015. Eu confundo com a minha idade, com a idade que eu tinha. Sim, sim. Eu tinha 20 e 21 anos. Uhum. Eu vivi em 2020 e 2021. Eu vivi um relacionamento extremamente abusivo, onde o cara me dizia: eu ia terminar contigo, mas tu tá tão magrinha que eu não consigo, tu tá tão linda. Então, Gente, foi assim, podre. E então, naquela época, eu me sentia na obrigação de estar magra. tá, tá. Triste, né, na época. Começou com a depressão, eu parei de comer primeiro por estar triste. E aí eu comecei a ser elogiada porque eu estava magra. Sim. Você acha, desculpa te interromper, você acha que quando ele te fala isso, já entra para você um medo de afastamento, esse medo que o border tem de abandono? Quer dizer, se eu engordar, talvez ele vá embora? Sim, sim, com certeza. Tá. Mas eu digo que nessa época era muito mais. O meu pensamento era muito mais esse, né?
tenho que continuar magra, cada vez mais magra, porque apesar de eu estar triste, eu tô bonita e as pessoas estão me elogiando. E assim, as pessoas me paravam na rua e diziam: nossa, queria ter a tua barriga, como é que tu faz? Uhum. Eu tá dizer, eu estou quase morrendo. Mas, e hoje em dia, os meus episódios de bulimia, eles são extremamente raros. Eles acontecem, assim, uma vez a cada 3 meses. Tá. Às vezes já fiquei 6 meses sem purgar ano passado. Uhum. E recuperei, né, boa parte do meu peso. Eu tô no meu peso ideal hoje em dia. Tô no meu peso ideal. Tô magra, mas tô no meu peso ideal. E hoje em dia, sim, eu percebo que eu purgo quando eu sinto que eu tô perdendo o controle total, assim. Eu consigo lidar melhor com o mundo caótico à minha volta, mas nos piores momentos, né, assim, uma vez a cada 3, 6, 4 meses, que eu sinto assim, não, tô muito, tá tudo tá demais para mim, eu purgo. Sim, sim. E uma outra coisa que eu queria trazer para ti, que é a sensação do vazio. Tá. Eu sinto que a questão do purgar, eu sinto muita dor, tá? Uhum. Então vem a questão de me punir, né? De punir o meu corpo. Sim. Quando eu fiz alguma coisa que eu não gostei durante o dia, que tá reverberando o sentimento de culpa do borderline. Uhum. Então vem a questão de querer sentir dor, me provocar dor, e vem também essa questão do me esvaziar. Eu sinto que eu não tô ficando vazia só de comida. Eu sinto que é o meu sentimento ruim que tá indo embora junto. Tá. Interessante essa percepção que você tem, né? Realmente é uma forma de tirar isso que tá ruim dentro de mim, né? Exato. Eu purgo, eu acordo bem no outro dia. Você tem um alívio quando você faz isso. Um alívio Tá. emocional gigantesco. Dê, você falou do relacionamento abusivo. Você acha que é um padrão para você ou foi durante algum Foi um tempo? padrão durante muito tempo, muito tempo. Eu Qual tive o muita. perfil desses homens? Mais agressivos, mais narcisistas? Todos extremamente narcisistas. Olha, Teve um que foi muito agressivo, mas os outros também tinham assim esse potencialzinho para agressividade. E há pouquíssimo tempo, na verdade, que eu consegui romper um pouco isso, que eu consegui. Eu namoro hoje em dia, né? tá. E assim, é o primeiro relacionamento saudável que eu tenho desde que eu me conheço por gente, eu acho. Mas que bom que você conseguiu sair do padrão e está conseguindo um Mas, relacionamento saudável, né? mas foi extremamente difícil. Foi extremamente difícil porque quando eu conheci meu namorado e a gente começou a se relacionar, eu tive toda aquela dinâmica do border de repelir, né, a pessoa, de tentar Sim, ir embora por ter medo de sofrer depois, ter medo que exato. ela Deixa eu ir embora antes, porque, né, eu não quero esse sofrimento depois. E eu fiz, assim, horrores, sabe? Tipo, eu tive crises que eu não lembro, que eu batia nele, dizia, vai embora, tu vai me abandonar de qualquer jeito, some. Uhum. Assim, completamente tentando destruir tudo. E mesmo assim ele ficava. E mesmo assim ele ficava. Então, foi. Ele teve que ser muito insistente, assim, pra eu conseguir. Tá, beleza, então fica, sabe? E até hoje eu esse impulso de repelir, às vezes. De repelir. Sim. E ele percebe, né? Ele sabe do border, ele vai comigo no psiquiatra. Legal, legal. Olha, gente, que importante quando o parceiro entende, né? O transtorno borderline é importantíssimo, E, né? e foi uma coisa assim que foi só quando eu me relacionei com ele que eu consegui verbalizar uma coisa que explodiu a minha cabeça, assim, que foi Tá. eu olhei para ele no dia seguinte após uma crise
É uma crise que eu não lembrava, assim, ele também não estava me contando, porque eu não queria saber, não Tá, queria sentir mais culpa do que eu já estava sentindo, não queria detalhes, sim. mas eu consegui verbalizar que, cara, eu não sinto que eu mereço amor. Foi a primeira Uhum. vez em anos que eu falei isso. Olha só. Eu tinha falado na terapia, eu nunca tinha falado na análise, eu nunca tinha falado com meu psiquiatra, eu nunca tinha falado pra minha mãe, pros meus amigos, pra nenhum namorado. Tá, tá. Quando você fala isso, aí você começa a levar para a terapia, você começa a entender o porquê dessa sensação de não merecimento de um amor. Eu comecei a levar pra terapia, sim, eu levei pro meu psiquiatra. Não é uma coisa que faz tempo, tá? É bem recente. O meu namoro é uma coisa recente na minha vida. Então, eu ainda tô olhando pra isso, sendo bem sincera. Mas, pelo menos agora eu sei pra onde olhar, né? E sim, Exatamente. E eu veja que interessante, quando você está com saudável, é o momento que te vem essa fala, né? Eu acho bem interessante isso. eu segura, né, pra falar. Exatamente, exatamente. E hoje você sente de que você consegue confiar nele? Sinto, sinto. Legal, legal. O que você acha, assim, se a gente falar do borderline, impulsividade, o vazio, né, raiva, o que para você falaria, Tati, eu acho que isso aqui é o pior para mim? A ansiedade. A ansiedade, tá? Eu tinha plena certeza de que se eu me matasse seria durante uma crise. Não, não vou nem dizer ansiedade. É que a ansiedade, ela vem junto com o border, né? Mas eu tive uma coisa que eu acho que é pior que a ansiedade, que é a abstinência. Tá, Porque tá. o border, ele tem a tendência a vícios, né? Muito, muito. Eu sou viciada em Rivotril. Tá. E para mim, a pior coisa que o border trouxe foi a abstinência. Eu tinha certeza que se eu me matasse, seria durante uma crise de abstinência. Uhum. Mas do border, assim, eu acho que a pior coisa é o, é o sentimento de não conseguir, de não servir para ter uma. Essa coisa do border não conseguir ter uma vida adulta, entende? Sim, sim, sim. Eu cheguei ali nos meus 20 e poucos anos, eu consegui, Uhum. eu entrei num mestrado, e mesmo assim eu fiquei extremamente locada, me sentindo muita falta dos meus pais, mesmo tendo ele, Uhum. Uhum. minha mãe. Cara, eu me senti assim, querendo ser. É um pouco complicado admitir isso, mas eu percebo que eu me sentia querendo ser acolhida como a Denise de 5 anos era. Eu ouço muito isso das minhas pacientes que têm o TPB, como eu queria permanecer sempre criança ou sempre adolescente, né? Como o tempo me preocupa, essa questão do tempo para vocês é complicada também, né? Sim, bem complicada. E se eu te fizer alguma pergunta que você não queira responder, por favor, tá? Não responda, assim. Bem tranquilo. Você chega a tentar o suicídio? Sim, eu tentei algumas vezes. Eu tentei pular do carro uma vez, me seguraram. Uma vez eu ingeri, e foi aí que me falaram que eu tava mentindo e que eu deveria me matar logo. Eu tomei cento e. Pera. 180 miligramas de Rivotril. Nossa! E eu não dormi. E não dormiu? Eu fiz isso 2 vezes. Uma vez eu fiquei acordada 4 horas e só depois eu dormi. E a outra vez eu fui para uma festa. Festei a noite inteira
E chegou a beber álcool? Eu acho que eu tomei uma latinha de alguma coisa, porque Tá, nada exagerado, eu sabia assim. que eu tava com muita substância no corpo. Mas eu fui dormir no outro dia, cara, no outro dia, assim, ó, não tenho por que mentir, né? Mas meu organismo é extremamente resistente. Sim, No sim. outro dia, eu virei à noite, depois dessa festa, eu virei à noite, no outro dia eu me arrumei, quando eu cheguei em casa, tomei um banho, me arrumei, fui para um aniversário de criança, participei da festa, voltei para casa e aí eu dormi. Olha só. E então, assim, então calcule a minha abstinência, né? Nossa. Para eu te dizer que eu tinha certeza que se eu me matasse seria durante uma crise de abstinência. Sim. Mas, assim, e também tive alguns outros episódios que eu não sei te dizer se a minha intenção era morrer exatamente. Com certeza, apagar pelo máximo de tempo possível. E isso já me deu intoxicação, alergias, ficar toda empipocada, ficar toda vermelha. Sim, e muitas vezes, né, é o pensamento de morrer, na verdade, para querer descansar de tanta dor, né? É a morte como uma forma de alívio de tanta dor. Sim, eu já escrevi carta. Acho que os meus piores momentos foram quando eu escrevi carta, quando eu tentei pular do carro e em alguns momentos de eu tomar muita medicação, não o Rivotril, porque o Rivotril eu já sei que não me mata. Uhum. Mas outros que eu não vou nem saber te dizer o nome, porque eu passei por tanto remédio, que assim, eu nem lembro o que eu tomei, sabe? De Eu tudo, assim, é. tomei muita coisa. E teve um momento que foi muito complicado. Na verdade, isso aconteceu 2 vezes. De eu olhar para minha família, para minha mãe e para o meu pai, e dizer, por favor, entendam que eu não quero ficar aqui, que eu não quero viver e me deem permissão para me matar. Sim, sim. Assim, eu acho que foram os piores momentos para mim, para eles, para minha mãe, que Eu imagino, eu moro imagino. com ela, né? Então, e assim, eu chorar desesperada e dizer, por favor, entende que eu tô com muita dor, que eu não quero Sim. ir. E que é isso, assim, tipo, por favor, fica bem depois, cuida dos cachorros e me deixa morrer. Uhum. Que difícil para você e para eles, né? Realmente. Hoje em dia, você sente que os pensamentos suicidas estão mais brandos? Estão mais brandos, estão mais brandos. Eu tô tomando um antidepressivo que eu iniciei faz o que, uns 6 meses? Tá. Bem, eu sigo com esse psiquiatra, né, que eu encontrei em 2019, que foi quem bateu o martelo no meu diagnóstico. Só que o border também tem a coisa de fugir do tratamento, né? Muito, Muito. muita resistência ao tratamento. E às vezes nossa, é tão complicado para quem trata o border, porque às vezes, por exemplo, eu estou te atendendo, eu sinto que você está melhorando, melhorando, melhorando. No momento em que você está melhor, você vira e fala, Tati, eu vou sair da terapia porque eu vou dar um tempo, sabe? Existe uma fuga também, um boicote também na percepção da melhora, né? Aí para quem trata, você fala, não, por favor, fica, né? Aguenta, fica. O meu psiquiatra, ele é excelente, mas em 2019 ele iniciou meu desmame do Rivotril. Hoje eu consigo tomar 2 miligramas por dia e ficar tranquila, não ter abstinência. Legal. Eu tomo às vezes eu tomo meio, enfim, o meu desmame tá indo muito bem, mas começou em 2019, né? Então, Aliás, vou até te pedir aqui no meio da entrevista, estou precisando de indicação para os meus pacientes. Como você falou que ele é especialista em borderline, depois você me passa o contato dele, claro, passo sim. tá? E E eu queria comentar que eu comecei com ele em 2019 e mesmo ele sendo excelente, eu fugi inúmeras vezes do tratamento. sim, sim. Quase toda vez que eu voltava era uma nova consulta de início de tratamento, assim. Exatamente, exatamente. Você tem que começar do zero, né?
E recentemente, faz uns 6 meses, eu voltei e falei, não, eu preciso me tratar. legal, Aí ele legal. me deu um antidepressivo que, cara, assim, graças a Deus, eu me dei muito bem com esse antidepressivo, de cara. Ai, que bom, que ótimo. Então, falei, nossa, tá me fazendo muito bem, tá sendo ótimo e não quero continuar, vou seguir. Hoje em dia, tudo que ele me diz, tudo que ele me indica, eu falo amém, vou fazer. Legal, legal. Não É tô cobrando. importante sentir esse apoio da pessoa que está te tratando, né? É uma pessoa assim que eu tenho o WhatsApp da clínica, né? O WhatsApp dele também para tirar dúvidas às vezes, para me Sim, acompanhar. E assim, é uma pessoa que já teve que ler de mim assim, vontade aí na tua clínica e tacar fogo. sim, E sim. depois eu dizer também, nossa, perdão, tu nunca mais vai querer me atender, né? Até medo de o próprio psiquiatra me abandonar. Dê, você sabe que eu já levei caderno na cara, Eu, eu já celular, levei uns tapas, mas a gente que trabalha com border, a gente está entendendo que isso é um pedido de socorro nesse momento, é muito né? É socorro. o momento que mais vocês precisam de atenção. Esse momento que vocês estão fazendo isso é o momento que vocês estão falando, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando, né? Eu quebrei um celular jogando na minha clínica geral. Joguei nela e ela Sim, bateu na parede e quebrou, assim. Patifou. e é importante que o profissional perceba isso, sabe? Como, gente, como pedido de ajuda, né? E não critique esse comportamento. Eu já tive crise de chutar minha mãe, de bater no rosto do meu pai. Eu quebrei o vidro do carro do meu pai, do vidro da frente, em crise, eu não lembro. E eu imagino a culpa depois que você sente, né? Meu pai, ele foi meu maior gatilho. Ele é meu maior gatilho. Então, Tá. consegui sentir tanta culpa na época, porque era tanta raiva dele. Sim, sim. Mas hoje Você disse que ele é seu maior gatilho. Você pensando na Denise ali pequenininha, você acha que a primeira sensação de rejeição, de abandono, vem desse pai? eu acho que vem dos meus pais. Tá, Dos tá. dois. Você Dos acha dois. que é um pouco de negligência, de falta de atenção com você? Eu sempre fui muito privilegiada, né? Assim, eu acho que meu pai é delegado. Então, eu sempre estive nas melhores escolas, melhores brinquedos, Uhum. melhores. Mas eu lembro, assim, tipo, minha mãe também. Minha mãe é pedagoga, então ela. Oi? Eu tô dando uma entrevista. Minha mãe é pedagoga, então. Temos uma coincidência. Minha mãe também é pedagoga. Então, ela sempre teve esse feeling de lidar com criança. Sim. Mas eu lembro que os meus pais, eles viviam muito em eventos da polícia, eventos com governador, com prefeito. Tá. Eu lembro de ficar muito com a minha avó. Uhum. Eu lembro de, às vezes, se atrasarem para me pegar na escola. Eu lembro de umas coisas. Como o meu toque veio muito cedo também, e eu Sim. ia verbalizar o toque, explicar o que estava acontecendo, eles não tinham como me ajudar. Eles não sabiam. Aham. Então, eu acho que até nisso eu senti uma certa negligência, assim. Sim, com certeza, com certeza. Existe um sofrimento aqui e vocês não estão me ajudando, né? E a criança não tem como saber e entender. Mas quando a gente viaja, né, para essa época, para Denise pequena, te vem uma sensação de uma Denise muito solitária? Ou você tinha amigos, ou você era mais solitária? Tem uma coisa que eu queria comentar ali quando eu estava falando dos meus pais. Eu sempre fui muito apegada na minha mãe. Eu, desde Tá.
pequenininha, eu tinha muito medo que eles morressem. Uhum. Que a minha mãe morresse. Eu não cheguei a ser negligenciada, entende? Aconteceram coisas que eu acho que qualquer pai ou mãe pode fazer, assim. Sim, sim. Sei lá, pais que largam os filhos, sei lá, muito tempo com os avós, ou muito tempo na creche. Tá. Eu acho que em mim batia de um jeito um pouco diferente. Por isso que é muito importante essa sua fala, porque é muito importante as pessoas entenderem, né, que às vezes não é um abandono real, mas para você veio como sensação de abandono, né? Exato. E eu tinha muito esse medo de que eles morressem, de que a minha mãe morresse. Eu era sempre fui muito apegada na mãe. E assim, era de a mãe sair, perdão, para ir na cidade vizinha e a Denise de 5 aninhos ficar chorando assim até a hora de ela voltar. Tadinha, já assustada, né, com medo. Exato. E isso é uma coisa que eu tenho até hoje. E hoje em dia eu controlo muito. Eu me esforço muito para controlar. Sim, sim. Não só com a minha mãe. Oscilou ao longo da minha vida. Teve uma época que era mais com meu pai, esse medo. Depois se voltou mais para minha mãe. Ali no meio, quando eu 2014, quando eu tinha 21 anos, 20 anos, 2015, quando eu tinha 21, Agora você falou 14. falando certo. Eu cheguei a um ponto assim que eu pensava, cara, se a mãe morrer, eu mato os cachorros e depois eu me mato. Uhum. Era tipo meu plano, se acontecesse. Eu não vou suportar isso, né? Não tem como. Não tem como. Depois isso se voltou pro meu pai outra vez. E foi oscilando, assim. Hoje em dia, eu tento não pensar, sinceramente. Hoje em dia eu penso, cara, é a vida. Se acontecer é a vida, Sim. pode ser eles, sei lá. Eu tento, sabe? Sim, meio que foi o jeito que eu encontrei de lidar, não lidar. Sim. Lidar com isso. Tentar focar É importante você trabalhar. Desculpa, Dê. Não, é isso. Tentar focar no agora, tentar fazer coisas, tentar me Exato. pensar que tá todo mundo bem, todo mundo com saúde. E respondendo a tua pergunta, eu era uma criança solitária, assim. Uhum. Eu tinha muito amor em casa. Da minha mãe, do meu pai, tios, primos, minha avó, meus irmãos. Mas eu tinha pouquíssimos amigos. Tá. Pouquíssimos amigos, assim, na escola era muito difícil fazer amigos. Eu sofria muito bullying. É terrível, bullying, destruidor. Eu lembro que eu era muito esquisita, eu lembro que eu tinha crise de toque na escola. Eu lembro que Tadinha. E a criança ela pode ser tão malvada, né? É terrível o bullying, terrível. ei, Chiu. Foi bem. Eu sofri, assim, uma exclusão gigantesca. Eu não parava em nenhuma escola. Eu apanhava dos maiores. Nossa. Foi pesado. Quando a gente fala em transtorno de estresse pós-traumático, você pode contar um pouco para a gente o que desencadeou isso? Eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza que abuso é uma coisa muito banalizada hoje em dia. Uhum. Banalizada ao ponto de a gente nem perceber quando a gente é abusada. Perfeito. Me fala um pouco disso, que eu achei interessante isso que você está falando. Eu fui abusada sexualmente 6 vezes. Meu Deus. De 2015 até o começo desse ano. Por alguém da família, Não, graças a Deus, nunca. Ninguém da minha família. Sempre namorados e Tá, pessoas diferentes. festas. Nossa, eu sinto muito, viu? Sinto muito mesmo.
Só que assim, é como eu te disse, é extremamente banalizado. Alguns desses abusos eu só percebi que foram abusos quando eu falei deles em terapia. Tá, E tá. daí, porra, aquilo foi abuso. Eu não consenti. Às vezes, muitas vezes, por esse machismo enraizado, Com certeza. né, que todos nós temos e a gente nem se toca. Então, você está na balada, você conheceu o cara e parece que é obrigação sua, né? Quer dizer, e até você se tocar realmente que não, você não queria, né? E você mostrou isso para ele, mesmo assim ele fez. É uma sociedade ainda muito machista, né? Comigo, pelo border, né, começa pelo abuso de substância. Então, eu ia para uma festa, tava triste, tava sentindo vazio, tentava preencher com uma festa. Aí eu ia pra cara. Aí eu ficava completamente bêbada, quando eu via, eu acordava com alguém abusando de mim. Um cara que se aproveitou da sua situação. Eu a menor noção, eu comia desacordada. Eu acordava no meio da prática do abuso, entende? Que horror. Isso aconteceu mais de uma vez. E na hora eu nem computei que eu tinha sido abusada. Eu fui entender depois. Dessas 6 vezes, eu só entendi na hora 2 ou 3 vezes. Tá. As outras eu precisei, assim, de tempo para processar e que alguém me dissesse se foi abuso. Sim, sim. Meu psiquiatra, a última vez que me disse foi meu psiquiatra, você tá assim, nesse estado de nervos e porque você foi abusada. Uhum. Sexualmente aconteceu 6 vezes e eu apanhei em um relacionamento. Nossa, que loucura, que violência, né? Então, obviamente, é um estresse pós-traumático realmente, né? Como é que está hoje? O que você falaria para as pessoas que estão ouvindo? Como é que você definiria o estresse pós-traumático? Eu acho que olha, eu acho que coloca a gente no modo de sobrevivência, né? Sim, sim. Eu entrei Atenção o tempo todo, né? Você está ali numa panela de pressão. Eu acho que nervosismo, medo de tudo, já aconteceu assim de uma pessoa, sei lá, levantar a mão para pegar alguma coisa que estava atrás de mim e eu dizer, por favor, não me bate. Sim, E a pessoa, sim. meu Deus, o que eu fiz, né? E eu dizer, não, calma, é minha cabeça, desculpa. Uhum. Total modo de sobrevivência, desconfiança das pessoas. Eu demorei muito tempo para confiar de novo em alguém. E mesmo Que já é um sintoma do próprio borderline, a desconfiança, né? eu ia falar alguma coisa. De desconfiança. Até hoje eu tenho sonhos. Aqueles sonhos típicos do estresse pós-traumático, você revive a situação? Eu revivo a situação. Tá, isso é típico. O cérebro vai te mandando a situação e a mesma sensação que você teve, E né? eu vou sonhar, assim, que são pessoas do meu presente, pessoas que me fazem bem, né? Que estão praticando. Tá. E eu acordo nervosa, eu acordo chorando. Sim, sim. Isso você está tratando também, claro, com seu psiquiatra, né? Tudo isso. O que você falaria de internação? Eu não sei que tipo de internação você foi, se você puder falar se foi uma particular ou não. Como é que você foi tratada, né? Uhum. Eu não sou exemplo para falar de internação, porque eu basicamente fugi da minha. Eu vivi um momento traumático, eu tentei fazer uma visita para um familiar e eu fui expulsa da casa da pessoa, Tá. sendo taxada de louca, se mata logo, etc. Gente, mas são pessoas realmente com tato, né? O O pessoal tato assim, ó. é
Nota 10. Só gente boa. Pessoas doces, né? Bem. É. Só família tradicional, cidadã de bem. Mas nesse dia que eu acabei sendo internada, eu tive esse momento traumático. Eu entrei num táxi. Eu parei numa farmácia. Eu comprei tudo que eu sabia que eu podia comprar sem receita. Juntei com receita na bolsa. Tomei. Fui para casa da minha madrinha. Minha prima é médica. Ela estava no meio da graduação na época. Ela chegou e viu que eu não estava bem. E ela me levou para a emergência psiquiátrica do SUS. E na hora, eu estava muito magra. Uma moça fez uma entrevista comigo sobre o que eu estava pensando em fazer, né? Se eu tinha um plano, o que eu queria, tomando comprimido e tal. E quando eu vi, a minha prima estava simplesmente assinando um termo e arrancaram minha bolsa, e arrancaram meu celular e, tipo, 3 Nossa! me amarraram. E eu não consegui dar tchau pra minha prima, eu não sabia o que estava acontecendo, não entendi porra nenhuma, me doparam e eu fui internada. Nossa! E aí era um esquema de tu... Elas estão destruindo minha coberta, mas tudo bem. Se quiser colocar no colo... São duas. Eu amo! Nem consigo pegar as duas. Mas, bom... eu fiquei E aí você se viu amarrada ali, quer dizer, impotente, né? O filme Bicho de Sete Cabeças? Sim, sim. É aquela coisa da internação, sabe? Que horror. É real, assim. Eu fiquei 3 dias na emergência, porque da emergência eles fazem uma triagem, né? E eles buscam uma vaga para ti. Sim, sim. E ali o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, se eu não me engano era pro Clínicas que eu ia, ele é referência em tratamento de transtorno alimentar. E demorou 3 dias para conseguirem uma vaga para mim. Só que o que estava acontecendo? Eu estava para me graduar aqui. Tá. Eu estava para me graduar em português, né? Na minha faculdade. Sim, sim. E no dia que foram fazer a minha transferência da emergência pro hospital, né, mesmo? Não foi tão ruim ficar na emergência, tá? Óbvio que eu tive ali o primeiro choque, né, de ficar amarrada e tal. Sim, sim. Mas, como passar aqueles 3 dias, eu fui me adaptando, né? Me entregaram um livro para eu ler. Assim, se eu cooperasse, era todo mundo muito gentil comigo. Tá, tá. Se eu não cooperasse, eu era dopada. Tá. Uhum. Não tenho muito como culpar, né? Porque eles estão ali com tanta gente para tratar. Sim, sim. Não consigo sentir nada de ruim pensando nisso, assim. Fui maltratada no SUS. Não acho. Não acho. Tá. Acharam uma vaga excelente para mim, super rápido, sabe? E só que quando foram fazer essa transferência, eu vi meu pai. E eu falei pro pai, por favor, assina um termo para eu ir embora. Uhum. Mesmo eu já sendo maior de idade, né, tinha que ter um responsável. Sim, sim. Eu corria risco de vida, de tirar a minha própria vida. Então, a minha mãe estava aqui em Floripa ligando, dizendo, não libera, deixa ela ir, deixa interna. E eu olhei pro meu pai e falei, pelo amor de Deus, assina um termo para eu ir embora. Momento difícil aqui para os pais também, né? E o meu pai assinou. O meu pai lá assinou. Eu voltei, me graduei, colei grau em gabinete. E aí foi um período bom, assim, foi um semestre tranquilo depois da internação. Eu dei aula num cursinho pré-vestibular voluntário. Que legal, tá. E ao mesmo tempo eu estava estudando para a prova do mestrado, eu passei na prova do mestrado.
E aí, logo em seguida, veio a pandemia. E aí, Uhum. ladeira abaixo de novo. Sim, sim. E aí a pandemia, você ficou totalmente isolada. Você sentiu que a pandemia aumentou um pouco, intensificou um pouco de alguns sintomas seus? Eu tive um evento muito traumático no começo da pandemia, que foi um aborto espontâneo. Na primeira ou segunda semana de lockdown, assim. Putz. Então, a pandemia, para mim, foi uma coisa completamente obscura. Sim, sim. Chegou um momento que foi no meio da pandemia que eu olhei e falei, cara, eu não tenho mais nada a perder, assim. Uhum. Tudo de ruim que podia acontecer comigo já aconteceu. Sim. E aí eu tomei, assim, algumas das piores decisões da minha vida até hoje, que eu não me sinto à vontade para comentar aqui. Sem problema. Mas, assim, muito, 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 muito ladeira abaixo. Naquele ponto de, ó, não vou conseguir ser funcional, tá? Uhum. Meu mestrado está atrasado, não vou conseguir ser uma adulta funcional, não vou conseguir ser o que esperam de mim. Morro de medo de tudo, tem dinheiro na minha conta, a hora que der tudo errado, meus amigos têm a senha, cuidem dos meus cachorros. Tá. Vou fazer tal coisa, vou fazer tal merda. Sim, sim. Se eu morri, é isso. Se eu não morrer, sei lá, sabe? Então, assim, foi um momento que eu tomei algumas das piores decisões da minha vida. E eu corri sérios riscos, graças a Deus eu estou viva. Que bom, que bom. Não como meus amigos falam, teu anjo da guarda trabalha, né? Trabalha. Hoje, como é que tá, Dê? Hoje você está trabalhando? Hoje eu tô cursando Direito, minha segunda graduação. Tô terminando o mestrado. Olha só, gente, com tantos problemas e que legal. Isso é ser forte. Te juro, isso é ser forte. Porque quem não tem essas questões é natural, né? Cursar uma faculdade, fazer o mestrado. Agora, você que tem essa luta toda, que força, né? É verdade, isso é saudável. É importante a gente falar desse lado saudável, dessa força, né? Coisas que me ajudaram muito, assim, que foram terapias. Não sei, posso falar aqui? Tu me dá Claro, claro. coisas que viraram muitas chaves na minha cabeça. Eu viajei, eu fiz uma viagem para fora do Brasil, eu fui para Itália. Adoro Itália. Eu fui para Itália e foi, assim, uma coisa que mexeu muito comigo lá no fundo, sabe? Uhum. E me fez eu me sentir viva, fez eu sentir que tinha alguma coisa que eu queria fazer aqui, que é conhecer mais do mundo. Te despertou coisas boas, legal. Eu adorei, assim, eu me apaixonei foi uma coisa que eu senti que eu quis sentir a minha vida inteira, que era um sentimento de liberdade imenso, de estar num lugar onde ninguém me conhece, Sim, sim. sabe, outra língua, vendo outra cultura, sabe, outra coisa completamente diferente do outro lado Sim. do oceano. Eu gosto muito disso, eu descobri que eu quero viver para ganhar dinheiro, para fazer mais disso. Mas eu também comecei a consagrar a medicina da ayahuasca. Tá. Em 2000 ano passado, no começo do ano passado. E aí, foram experiências muito doidas? Cara, maravilhoso. Aham. Assim, sem brincadeira. Eu consagrei a primeira vez a minha bulimia. Eu purgava vomitando, só que teve uma hora que eu não aguentava mais vomitar botando o dedo. Tá. Teve uma hora que eu purgava tomando um determinado comprimido que me fazia vomitar. E eu cheguei, quando eu fui consagrar a ayahuasca a primeira vez, eu tomava 16 comprimidos por dia. Nossa. De um remédio assim, sabe? Não podia de jeito nenhum. Sim. Ia me matar, ia me dar um câncer. E era um vício também. Era um vício.
Eu fui, sei lá, eu tomei na quinta, no sábado eu fui consagrar medicina. Eu não tive nenhuma miração, né? É como chama. Uma miração a respeito do meu transtorno alimentar, da bulimia. Mas eu saí de lá, eu passei 6 meses sem botar um comprimido na minha boca. Olha só. Foi assim, foi a coisa mais louca de tudo, eu acho. Que coisa. Minha primeira recaída depois de 6 meses. E daí são as recaídas muito espaçadas que eu te falo, né? Que eu te falei. Tá, 6 tá. meses, 3 meses, 4 meses. Mas antes era assim, 4 vezes por semana, 16 comprimidos. Uhum. E foi a coisa mais doida. E eu nunca mais parei de consagrar a medicina. Tá, Faz muito, muito bem mesmo. Hoje em dia eu tô dando um tempo porque não casa muito com esse antidepressivo que eu tô tomando agora. Sim, Mas sim. é uma coisa que eu já tô conversando com meu psiquiatra pra gente fazer, né, um desmame em algumas semanas. Tá. Pra eu poder consagrar. E outras coisas, coisas que eu gostava desde muito nova, assim, que eu me afastei, né? Artes, eu sempre gostei de pintar, de desenhar. Eu voltei a pintar aquarela. Aliás, gente, os borderlines são os melhores artistas que existem. Não existe igual, seja no canto, na atuação, na escrita, no desenho. É impressionante, impressionante. Eu escrevi um livro, ele está pronto, diagramado e arquivado, esperando. Ah, e sobre o quê? São poesias. E tá para sair agora? Eu arquivei ele, eu não mandei para editora nenhuma. Eu fiz a diagramação, né? Passei por um diagramador e tal, registrei o livro. Mas eu arquivei ele porque eu não sinto que é a hora de... Tá. Eu não me sinto confortável agora para publicar, entende? Você vai deixar um tempo ali guardado até você sentir que é o momento certo, né? Poesia é uma coisa muito doida, né? Assim, eu não sei mais. Eu gosto muito de muitos textos que estão ali, gosto muito do que eu escrevi, mas ao mesmo tempo eu acho que são sentimentos que não fazem mais parte de mim. Então, Entendi. Eu vou publicar uma coisa que quando eu mandei para o diagramador eu ainda sentia. Entendi. Mas hoje em dia Sim, não mais. sim, Então, sim. eu fico um pouco dividida, eu fico um pouco sem saber o que fazer. Então, eu não mandei para editora nenhuma, eu não publiquei de forma independente. Sim, sim. Mas, sim, me voltar para a escrita, para a leitura, para o desenho, para a música. Eu fiz aula de música durante a pandemia. Idiomas, eu voltei a fazer conversação em inglês, gosto muito, não quero perder o hábito, né? Sim, o italiano você fala um pouco? Não, muito pouco. Língua linda, né? Que é o Língua italiano, cantada, linda. E eu preciso de uma terceira língua para o doutorado, né? Então eu penso muito no italiano e tenho que começar. Legal. Então, como eu já tenho uma noção, né? Eu convivi com uma família italiana por um ano. Eu acho que vai ser o italiano mesmo. Quero começar ano que vem, assim que eu terminar o mestrado. Vai ser mais fácil para você pegar, né? Você já tem uma base. Eu consigo escutar italiano, para mim é muito fácil. Ler italiano é muito fácil. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma sensação de self no sentido de reconhecimento desse quem eu sou de verdade, que muitas vezes o borderline não tem, né? Ele fala, eu não tenho certeza do que eu gosto, o que eu quero para minha vida. Às vezes eu acho que é A, depois no dia seguinte é B, depois é C. Como é que é essa sua consciência em relação aos seus gostos, à sua identidade? Não, eu sei bem quem eu sou. Isso é ótimo, isso é ótimo. Mas é um pouco curioso, porque eu acho que eu sou uma...
conheci uma pessoa que me falava assim, tu é uma mistura de várias coisas, tu pega um pé daqui, uma mão dali, uma cabeça dali, um tronco não sei da onde, tu junta tudo e tu passa. E eu acho que é por aí, assim, eu gosto de muitas coisas, e eu acho que tá tudo bem gostar de muitas coisas. Sim, sim. Eu sou apaixonada pelo direito, eu não me arrependo de ter feito letras, mas eu sei que eu sou uma pessoa que não quer trabalhar na área que se formou, né? Tá. Mas não me arrependo. Gosto muito do direito, eu sou muito... Eu sei do meu lado das artes, eu sei que eu gosto muito de escrever, que eu não vivo sem escrever, que eu não vivo sem ler, que eu não vivo sem poesia. Eu sei que eu não vivo sem os meus bichos, eu sei que eu sou extremamente emotiva, eu sei... Perfeito, perfeito. Eu sei as pessoas que são importantes para mim, eu sei os meus traços de personalidade mais fortes. Uhum. Eu gosto muito de tarô, né? Eu mexo com tarô. Então, Eu adoro também. até faço leituras para as pessoas e tal, tiro uma grana por fora. Ah, vamos divulgar, né? Abram carta comigo, gente. Os feedbacks são ótimos, todo mundo ama. Nunca me disseram que eu errei uma leitura. Eu vou deixar, Adê, na descrição aqui do nosso vídeo o seu Insta, pode ser? Sim, claro. Então, eu acho que eu sei bem quem eu sou. Eu acho que às vezes parece uma confusão para as pessoas, mas eu sei, sabe? Isso é muito bom, porque eu trabalho com eu atendo alguns borderlines de que durante a vida eles vão, de certa forma, criando máscaras. Então, eles conhecem uma pessoa que tem um tipo, um estilo. Então, eles pegam isso. E aí, depois você vê que a semana seguinte eles estão diferentes, né? E eles vão realmente fazendo isso até por um motivo de ter essa sensação, né, de identidade e de pertencimento, uma necessidade de pertencer a um grupo, Sim. né? Não, eu sou a Denise. Eu sei assim. Eu não crio essas máscaras. Isso é ótimo o que você está falando, tá? Em geral, no quadro borderline, o que você está falando já mostra que um lado muito saudável. É muito bom isso. Como é que é para você, Dê, o que o outro pensa de você? O olhar do outro. Eu moro em Florianópolis, né? Florianópolis, apesar de ser uma capital, é um ovo. Tu anda na rua, chuta uma pedra, saem 2 conhecidos e um semi-conhecido de baixo. E como todo mundo frequenta os mesmos lugares, os mesmos bares, as mesmas festas, e por muito tempo meu transtorno não esteve controlado, eu tive muitas crises fora de casa. Tá. Então, assim, o que o outro pensa de mim, eu sei. Eu sei o que o outro pensa, eu sei o que o outro fala, eu sei o que todo mundo fala. Te incomoda? Não mais. É aquela coisa, fazer jus à histeria, entendeu? Uhum. A gente já não fala que eu sou louca, então tá. Então eu sou louca mesmo, podem falar. Perfeito, perfeito. Ótimo. Ótimo. Eu queria trazer 2 coisas. Primeira, não sei se tu quer comentar, mas o Border tenta tampar o vazio dele, né? Com infinitas coisas. O tempo todo. Sim, Não, inclusive com pessoas, né? comentar se é que eu abra isso, mas por muito tempo, eu tentei tapar esse vazio com consumismo. Tá, isso acontece muito com o border. Muito. Não sei se tu quer abrir, assim, mas coisa de tipo vender uma coisa minha por R$2.000, tá com o dinheiro na mão, na volta para casa, parar no shopping, gastar os 2.000, chegar em casa, olhar para tudo que eu comprei e chorar porque eu não ia usar nada, para nada. Olhar assim para aquele monte de sacola, sentar do lado da cama e chorar porque tinha R$2.000 em compras que não preencheram aquilo ali dentro. Às vezes até eu já presenciei
pessoas que compram, por exemplo, eu tinha uma paciente, border, ela comprou uma vez 15 bolsas iguais, da mesma cor. Ela chegou no consultório cheia de sacola e ela falou, Tati, eu tenho certeza que eu não vou usar nenhuma delas, né? Então, isso é para isso que você está falando, acontece muito e te gera um alívio imediato no momento da compra, né? Uma coisa que eu faço eu melhorei muito do consumismo, assim, é uma coisa que até hoje eu trabalho demais, né? Mas é uma coisa que eu não, às vezes eu ainda faço, mas fazia muito mais. Era comprar duas coisas iguais quando eu gostava muito de uma. Tá. Não sei se isso tem a ver, né? Eu só lembrei porque tu comentou aí da tua paciente. Mas porque eu pensava, não, uma hora essa aqui vai gastar e eu tenho outra. É você não criar uma ansiedade. Então, você já pega algo igual para você não ter uma ansiedade quando isso for embora, né? Faz todo sentido, sim. Exato, eu devo ter, sei lá, umas 6 coisas repetidas assim no meu guarda-roupa. Tá. Não é muito, mas aconteceu. Dê, assim, adorei conversar com você, ficaria horas. Você é muito sensível, né? E sim, uma sobrevivente, né? Uma sobrevivente. E tô com você, tá? Nessa luta. Gostei muito de você. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que é borderline, que tem anorexia, tem questões de saúde mental, enfim, em geral, assim. Ai, gente, eu acho que para as mulheres, especificamente, principalmente para as mulheres que lidam com qualquer transtorno, com border, com depressão, com transtorno alimentar, eu acho que se eu pudesse me dar um conselho, Sim. 9 anos atrás, eu diria: estude feminismo. Estude sobre o patriarcado. Aham. Indústria da beleza. Estude sobre quem está lucrando com tudo que está acontecendo com você. Sim. O que Eu existe por trás, né? acho que consciência crítica é muito importante. Eu acho que foi uma coisa que me botou os pés na terra e me ajudou demais. E eu sei que tu pediu, assim, uma coisa um pouco mais sensível, né? E eu vim com, tipo, não... Não, mas eu acho legal, é como você falou, o que eu falaria para mim, né? Eu acho bacana isso. Eu me diria o seguinte, assim, estuda sobre patriarcado, estuda sobre sociedade, estuda sobre indústria da moda, indústria da beleza, sobre quem está lucrando, estuda sobre a história da beleza, do padrão de beleza, Uhum. nutre o teu corpo, eu diria também, não é tua culpa, muita coisa Sim, vão sim. tentar jogar a culpa em ti, não é tua culpa. Uhum. Os abusos não são tua culpa, os abusos que tu vai sofrer, né? Talvez eu me dissesse para me colocar menos em situações de risco, mas eu diria assim, mesmo que tu se coloque em situações de risco, se possível evita, mas se tu se Sim, colocar, saiba que nada que acontecer nelas é tua culpa, mesmo que tu perfeito. esteja lá. Perfeito. E homens, uma mulher alcoolizada, se vocês fizerem sexo com uma mulher alcoolizada, isso é crime e da cadeia, tá? Só puxando um gancho aqui, porque eu acho importante a gente falar isso, né? Isso é estupro, sim, isso é crime, tá? Então, é bom trazer isso, né? Dê, super obrigada de novo, tá? Adorei, já tô te seguindo lá no Insta e Obrigada. vou deixar seu contato aqui, tá bom? Obrigada. Beijo muito grande, obrigada a você. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. E no seu diagnóstico, você me falou também que tem traços de psicopatia, né?
Sociopatia. De sociopatia, desculpa. Me fala como é que você sente isso? Olha, fez muito sentido quando me falaram, mas quando levantaram essa hipótese e depois a gente confirmou, fez muito sentido assim, em coisas que eu senti ao longo da vida, em alguns momentos, uma certa falta de empatia, alguma coisa nesse sentido, um certo prazer em coisas pelas quais eu deveria ter empatia e, na verdade, eu desfrutava de alguma forma, né? E eu me Tá, senti tá. Você sente né? que faltava empatia em relação às pessoas, quer dizer, em conseguir se colocar no lugar do outro, muitas vezes? Então, eu acho que sim, eu acho que os traços de sociopatia eles são bem fortes em mim. Porém, uma coisa que eu fiquei muito confusa, né, no começo, apesar de me explicar vários comportamentos e sentimentos meus e reações minhas a algumas situações na vida, eu fiquei confusa, porque isso contrasta com o borderline, né? Tipo, era pra eu ser Exatamente. completamente sensível. E ao mesmo tempo eu tenho esse lado sádico, assim, muito sádico, muito sádico. Mas eu percebi em terapia que eu criei, ao longo dos anos, freios morais. Porque o certo era criar freios morais. E foi uma amiga minha que me disse até, e daí eu levei para terapia e foi confirmado, né? Denise, tu tem tantos freios morais que tu criou, né? Tá. Para segurar, assim, a onda desses traços. Sim, sim. Eu tenho meio que na maior parte dos casos, é uma empatia fabricada. Tá, quer dizer, você aprendeu Eu aprendi a a ter. ter o que é a empatia, né? Sim, muitos amigos meus, muitos não, né? Os mais. Eu fui uma criança muito sozinha, como eu te disse, no quesito amigos. Mas eu não sou uma adulta, eu não fui uma jovem adulta de poucos amigos. Uhum. Rodeada de gente e esse círculo sempre ia mudando. Poucos ficaram, entende? Mas é sempre um monte e alguns vão ficando. E esse movimento também por conta dos traços da sociopatia, né? Que a gente faz tudo girar em torno da gente. Sim, sim. E daí uma hora as pessoas acabam caindo fora. Você tinha, então, consciência dessa manipulação quando você manipulava, ou você acha que era uma manipulação mais inconsciente? Em momentos eu tive consciência. Tá, Tem tá. muita consciência e muitos amigos desses que ficam, né? Eles falam, ai, obrigada, eles debocham, dão uma debochada na minha cara. Ai, muito obrigada por estar sendo empática comigo. Eu sei que não é fácil para ti. Uhum. Tá se esforçando para isso, é porque eu sou realmente importante. Mas sim, é uma coisa que eu fabriquei. Tá, tá. É interessante isso, que realmente é o oposto, né? Do excesso de sensibilidade do quadro borderline para a falta de empatia, né? Mas Meu, então, hoje você diria que você consegue entender a empatia, mas você sente, por exemplo, com a sua mãe, com eu, o seu pai? eu sinto com pouquíssimas pessoas. Tá, Naturalmente, né? Senti naturalmente, assim, com pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. tá. Sim, Interessante. a maior parte das minhas pessoas próximas chorando ali, se acabando de chorar, não me comove. Eu vou até a pessoa e ofereço um abraço porque eu sei que é o meu dever, enquanto ser humano, Uhum. mas não que seja natural meu. Não é. Você acha que esses traços atrapalham a sua vida, até nessa questão social que você está colocando, né? Ou Eu, não? eu acho que não atrapalham justamente porque eu enfiei um monte de freio moral e consegui
consigo lidar muito bem, assim, com as coisas, né? Tá. Nesse quesito, pelo menos. Quanto a isso tá muito bem controlado. Eu sinto até falta de expor um pouco mais isso, de viver um pouco mais isso, de manifestar um pouco mais isso. Eu sinto os impulsos e aí veio os freios que eu me coloquei. Sim, sim. E aí eu me sinto um pouco incompleta, sabe? De não poder me expressar da maneira completa como eu gostaria. Você sabe que você está falando isso? Eu já ouvi alguns borders falando assim: eu tenho tanta inveja do sociopata, né? Que não tem essa sensação, essa dor, não deprime, não. Como será não sentir tudo isso, né? Uhum. É que são traços, né? Eu não sou sociopata, até onde eu saiba, são traços. Então eu também não sei como é não sentir, né? Não sentir nada. Eu não sei como é não sentir esse vazio do border. Exato. Eu sei como é não sentir um monte de coisa por um monte de gente. Sim, Eu sim, sei como é não sentir isso, assim. Mas eu acho que dá um alívio no border, sendo bem honesta. sim, sim. Seria pior se eu sentisse um monte de coisa por um monte de gente. Meu Uhum. pai pediu para fazer uma lista de coisas que me tocam. Ele disse: me fala coisas que te tocam. Sim. E eu falei, tipo assim, 5 coisas. Tipo, cachorrinhos, bicho de rua, velhinhos me tocavam, mas não me tocam mais. Minha mãe, meu pai. E é isso, assim. Eu falei, eu gosto do mar, gosto de poesia. E ele falou, não, isso é muito vago. Isso é muito vago, vai para casa, faz uma lista. Eu voltei com exatamente a mesma lista que eu falei para A ele. mesma lista, Eu tá. falei, Mas você sabe o que eu acho que é importante a gente pensar? Essa lista que você fez, qual é a intensidade, né, desse isso me toca? Se isso te toca de uma forma muito forte, eu acho que é interessante, quer dizer, você consegue se tocar com essas coisas, né? O mar, os animais, você tem essa empatia, né? eu sou sensível, né? Exatamente. É quando eu não consigo ter sensibilidade com a dor do outro. Quando, muito pelo contrário, quando eu tiro alguma coisa maluca de algum prazer. Algum prazer, algum sadismo do outro. Legal você estar falando Bem isso. complicado admitir também. Sim, eu imagino, com certeza, mas muito legal, realmente. Você falar para as pessoas pensarem e a gente entender aqui que duas coisas opostas podem estar dentro de uma pessoa, né? Podem coexistir. E É, não é nada demais, né? Assim, às vezes, nossa, traço de sociopatia, meu Deus, ela vai meter uma faca no meu pescoço quando estou dormindo. Não, e também quem é diagnosticado com alguma coisa parecida, saber que tem jeito, né? A gente pode entender o funcionamento das com certeza. coisas, e a gente pode aprender que as pessoas sentem dor, que as pessoas também se machucam, que, né, que tem que existir um. Por exemplo, eu tenho uma empatia fabricada imensa, imensa, gigantesca, assim, sem tamanho, por mulheres, por ter estudado e entendido tudo a que nós somos submetidas na Uhum. sociedade na qual vivemos, né? Mas foi uma empatia fabricada, entende? Sim, sim, É sim, entendo. mas foi fabricada. Aham. O importante é que você trabalha isso, né? Quer dizer, você busca ajuda para lidar com isso e trabalha em terapia isso. Eu acho que é importantíssimo, né? Então, olha só a complexidade do ser humano, né, Dê? Muito, Realmente. é É muito, muito complexo. A gente é uma espécie realmente complexa demais, né? muito doido. Dê, muito obrigada, viu, Tá pela bom, entrevista. Tá bom?
Obrigada. Um beijo grande.